a todos vocês, nossos amigos internautas, que agora nos veem pela Rede Amigo Espírita, Canal 5, mais um Página Aberta no Ar. Hoje, do livro Vinha de Luz, Emmanuel, nós vamos ver o título Em Silêncio. Aqui é Queiroz e a nossa irmã e companheira Mari Lourdes aqui presente para dar início ao nosso diálogo fraterno da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É com alegria que estamos aqui, mais uma quarta, juntos. E hoje a mensagem que Emmanuel nos traz é muito reflexiva. Em silêncio, Precisamos tanto pensar e sentir esse tema que ele vai nos trazer, para que possamos compreender na sua essência o que ele nos traz a refletir em nossas vidas. E ele começa trazendo, como de costume, Paulo, e hoje Paulo, cartas aos Efésios, que é o capítulo 6, versículo 6. E Paulo diz: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, é uma frase extremamente clara e interessante, que já nos dá o tom da nossa conversa de hoje, Servir, não servir às vistas. E Emmanuel começa nos trazendo a seguinte frase: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Quando Emmanuel nos fala que se nós estamos ou já estamos mais familiarizados com determinada coisa, a ponto de trazermos já um conhecimento sobre algo, e que vamos atender a alguém que ainda não tem esse conhecimento, ele nos alerta que possamos atender aos que ignoram, sem ofuscá-lo com a tua luz, com a nossa luz. Ou seja, no momento que eu estou diante de alguém, seja ele no trabalho, seja ele um filho, um esposo, um marido, um irmão, um parente, que me pede uma orientação sobre algo que eu já tenho um determinado conhecimento, eu preciso estar atento de como eu irei passar isso. Como é que eu estou utilizando, e aí vem um questionamento, como eu estou utilizando do meu conhecimento no momento de ensinar, de ajudar, de auxiliar. Eu estou realmente como um servidor ou estou me colocando como um conhecedor a tal ponto de ofuscar o outro, de trazer no outro um sentimento de que eu detenho o conhecimento e que você não sabe, Então Emmanuel vem nos chamar a atenção. Se sabes, ele é claro, se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. E o que é ofuscar alguém com a nossa luz? É deixar muitas vezes o outro constrangido. Quando nos colocamos, às vezes, no lugar de ensinar, humilhando, nos mostrando superiores ao outro. E nós sabemos que todos nós temos conhecimentos diversos. Às vezes, o que eu possa já ter adquirido de um pouco de conhecimento, o meu companheiro pode ter um outro conhecimento que eu não tenho. Um filho pode ter outro conhecimento que eu ainda não adquiri. Então, quando nós nos colocamos como sabedores de tudo e estamos no nosso orgulho diante do outro, nós perdemos a oportunidade de servir. Porque o servidor, ele vai no intuito do auxílio. Como Emmanuel reforça aqui na sua primeira parte, que possamos ser servidores do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Paulo em Efésios 6.6. E
o exemplo do Cristo, né, desde o início, como a gente já falou várias vezes, já foi a escola da humildade, né? E a vontade de Deus, ela sempre deve imperar. Porque quando a gente une conhecimento com o coração, o que é que dá? Hein, Mel? Auxílio. Né? No equilíbrio. Auxílio no equilíbrio. Sim. Né? O equilíbrio das emoções. O equilíbrio da razão. Aquinholhada, né? Balizada pela emoção. Ou seja, passa a ser aquela razão que auxilia e não a razão que humilha. Sim. Da mesma forma, a emoção, no equilíbrio que a razão dá, ela tende a ser aquela razão da compaixão, do brilho da alma, e não aquela do fanatismo, né? Não aquela do desequilíbrio. Então, como é interessante a gente observar como, de fato, deve ser a vontade de Deus. Não é? Como essa mensagem de Paulo, de fato, tem a nos mostrar no sentido das realizações. Né? É tanto que Emmanuel, ele vai nos mostrando algumas teias de comentário com relação às nossas aptidões, aos nossos dons, ao dom do saber, ao dom, né, a posse, o dom de amar, o dom da cura, o dom de melhorar na educação os outros, no dom de ensinar. Então ele vai mostrando a fase, né? Como ele diz, se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. De forma natural, de forma espontânea. E até muitas vezes a gente vê rebaixando um pouco o nosso vocabulário, o nosso jeito de ser, a ponto de ficarmos, o rebaixado que eu falo, é a ponto de ficarmos no mesmo nível, na mesma altura do interlocutor. E isso a gente vê a espiritualidade tão sabiamente agindo. Muitos de nossos irmãos, Melry, nas reuniões mediúnicas, quando chega um espírito que dá um nome mais humilde, como Preto Velho, muitos irmãos nossos, infelizmente ainda com seus corações maculados pelo desequilíbrio das emoções e da razão, que não procura compreender e auxiliar de forma extensa, agem com desdém, não é verdade? Uhum. Agem como se aquela criatura ali não tivesse no lugar que deveriam estar. E a gente, quando pega a literatura espírita, Manuel Filomeno, Bezerra de Menezes, né? Obras de Divaldo Franco, de Francisco Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, vão nos mostrando que muitas vezes esses espíritos que se mostram numa indumentária de um preto velho, eles estão, na verdade, como se tivessem utilizando um pseudônimo naquele momento, para não ofuscar quem está ouvindo. Muitas vezes é um médico, é um doutor, é um ser de extrema sabedoria e de extrema evolução. E faz-se apresentar ali naquela humildade, naquele modo de ser, porque existe uma necessidade, existe um momento, existe um trabalho, porque o trabalho, quando é feito numa casa espírita, né, no exemplo que eu citei de uma mesa mediúnica, aqueles que estão na assistência, na doutrinação, eles pensam logo que estou trabalhando para os outros, que os espíritos estão dando uma comunicação para auxiliar A e B, e nunca pensam
que alguma situação criada está sendo ali elaborada, está sendo dinamizada para trabalhar alguma coisa nele próprio que ele precisa trabalhar. Não é isso? Então a gente tem que ter cuidado, né? Jesus foi bem claro, não julgueis para não serem julgados. Mary, algum comentário seu? Quando ele coloca, né, essa questão de se tens ajuda ao necessitado sem molestá-lo com a tua posse, ele realmente vai nos chamando a atenção das pequenas coisas, porque às vezes a gente acha que é só aquela caridade ou aquela ajuda que nós damos aos necessitados. Mas no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, como é que nós ajudamos os necessitados mais próximos de nós? Porque aqui a gente pode ampliar os tipos de necessidades. Não necessidade só da posse, da necessidade material, né? Mas de tudo que possamos ter. E na nossa vida de relação, como nós estamos ainda numa necessidade de nos mostrar caridosos, de nos exibir que podemos ajudar, que temos condição de ajudar o outro, né? Para que a gente possa, para que a nossa atitude seja vista. Então, quando ele diz isso, que se tens a ajudar o necessitado, sem molestá-lo com a tua posse, seja ela do que for, o cuidado que nós precisamos realmente ter quando nos direcionamos no ato de ajudar alguém. Porque é tão sutil, meus irmãos, no nosso dia a dia, é tão sutil o nosso orgulho, que nós perdemos oportunidades e mais oportunidades de auxiliar. E nesse auxiliar que você fala, muitas vezes quem mais recebe benefício quando a gente está atento à situação, ao momento, somos nós. Sim. Porque a gente pensa que a gente está sendo o máximo, porque o outro é que está nos procurando na necessidade. Então a gente se sente o máximo. Uhum. E aí a gente não para pensar que aquele momento é o momento da gente trabalhar justamente esse orgulho, essa vaidade, né? Esse modo de ser não irmanado naquilo que o Cristo nos trouxe, né? Naquilo que é, como Paulo diz, a vontade de Deus. Ok, meu? Isso. E aí vem um ponto muito interessante que toca-nos direto nas relações afetivas em família. Quando ele diz aqui, se amas, não firas o objeto amado com exigências. Porque, meus irmãos, nós amamos ainda num lugar egóico, egoísta, de posse. Então nós amamos, mas nós exigimos dos seres amados que retribua o nosso amor, a nossa dedicação de tal tamanho. Ou seja, nós exigimos ser amados. Nós exigimos que o outro retribua a nossa atenção, o nosso carinho na mesma medida. E aí nós entramos em muitos conflitos internos e conflitos com o outro quando isso não acontece. Então, nós exigimos dos nossos filhos que nos amem com tamanha dedicação que nós, com certeza, dedicamos a eles. E quando isso não acontece, nós nos sentimos que faltou deles para conosco a gratidão, né? Que esses filhos são ingratos. Logicamente, nós sabemos que tem casos de doação dos pais e que esses filhos não retribuem o mínimo com a relação de consideração. Mas nós estamos falando, trazendo nesse ponto, para que a gente possa analisar que lugar nós colocamos o nosso amor, que moeda de troca nós
Nós exigimos do outro com relação ao nosso amor. Quando aquele outro não... Eu faço tanto, né? Até aquela frase. Eu faço tanto quando eu preciso, o outro não me retribui do mesmo jeito. Então, né? Cuidado como nós precisamos ter com isso. Porque o amor, ele simplesmente se dá. Se vai vir algo em troca, vai ser uma construção. Porque as relações são relações de construção do dia a dia. Nós vamos construindo as nossas relações com os nossos filhos, né? Como nós falamos na semana passada, aquele poema lindo de Gibran, do poeta, que ele diz: nossos filhos não são nossos filhos, não são filhos e filhas da vida. Então, quando nós medimos o nosso amor, nós vamos perdendo a grande oportunidade do exercício do amor incondicional. O que é um amor incondicional? Que se fala tanto, amor de mãe, amor de pai, é um amor incondicional. É aquele amor que ele já está no exercício de dar sem, como diz nosso amigo Emmanuel, exigir. Então, que possamos analisar cada um de nós na sua individualidade, como eu estou exercitando o nosso amor. Né? Eu me dou tanto à casa espírita e ninguém me vê. Eu me dou tanto à casa, à família, aos filhos. E o que eu recebo? Então a gente fica num lugar mais de lamentar do que dizer: não, eu estou no exercício. Se o outro compreende e percebe o meu ato, o meu amor, a minha contribuição, ótimo. Se não, eu estou fazendo a minha parte. Mas isso também, meus irmãos, eu compreendo que é um processo. Primeiro nós passamos por esse amor posse, por esse amor egóico, para entrarmos num amor realmente mais sublimado, né? Um amor que é tão mais suave que ele nada exige. Porque ele já compreende que cada um está no seu processo. E que não tem nada a ver comigo pessoalmente, mas com a própria história do outro, com a própria vivência do outro, com o seu momento também de desenvolvimento espiritual. Exatamente. Vamos para frente. Está aqui no chart. Ok. Então ele traz um outro ponto agora. Se pretendes curar, não humilhe o doente. Como é que a gente pode curar alguém? Você já imaginou alguém chegar para você dizer que está, por exemplo, de luto, numa tristeza, num momento em que perdeu alguém e ainda não compreende que existe, que a vida continua, e você chega de uma forma dura, dizendo: isso é besteira. O espírita que conhece sobre a vida espiritual, que sabe que a morte não existe. Menino, deixa desse negócio, o cara não morreu não, foi só o corpo que foi embora. Sem a sensibilidade, né, Mary? Exatamente. De observar que aquela criatura ali, mesmo que ela seja um espírita também, ela tem um momento dela, ela age da forma dela, ela é um ser que ama na dimensão da potencialidade dela, que entende da forma e da potencialidade dela e que tem um momento dela que não é igual ao seu. Exatamente. Na aceitação, no processo de luto. A psicologia ela conclama muito essa questão do luto, não é, Mary? Tão pouco levada em, digamos assim, oh meu Deus, faltou a palavra. Em consideração com relação à situação e ao momento. Até porque, tão pouco considerado, de fato. Até porque precisamos compreender que o desencarne de alguém é uma quebra de uma convivência. Que, logicamente, por mais que saibamos da existência da vida após a morte, naquele momento houve uma quebra de algo que precisa ser ressignificado. E falando em energia, não é? Essa convivência, ela traz
qualquer forma, no padrão vibratório do ser de ambos, né? Uma certa economia de distribuição e de alimentação. É como se naquele momento da partida você quebrasse um circuito, você quebrasse alguma coisa que era de fato do seu habitual, do seu dia a dia e que lhe dava algum impulso no existir. Daí até você se acostumar com essa ausência, com essa falta dessa energia e começar... É como se fosse uma sinapse do cérebro que está ali. Ela é responsável por um movimento. E de repente acontece algo, você quebra aquela sinapse. O que é que acontece? Aquele movimento... Tem um impacto. Ele é quebrado. Ele deixa de funcionar. Muitas vezes para mesmo. Até que novas sinapses vão se formando para religar, para retomar aquele movimento, para que a pessoa comece novamente a entrar num processo de normalidade. Isso. Não é? Então a gente tem que pensar dessa forma. Cada pessoa, com muita delicadeza, com muita sutileza, porque cada pessoa tem seu tempo e tem seu padrão de adaptação às situações. Readaptação. E, por exemplo, se um irmão chega nos falando que está acometido de uma doença, possa ser grave, o cuidado que a gente precisa ter até para nos referirmos à fé do outro, não é? Porque a gente, mas você não é uma pessoa de fé, não? Você não tem fé, não? Então, que cuidado nós precisamos ter de sermos realmente construtores de pontos de fé com o outro, né? E também, Melry, não também alimentadores de ilusão. Porque a gente tem que ver o império da vontade de Deus. Se eu estou ali, eu vou no intuito de auxiliar. Porque quando a gente fala em cura, dá a entender que é o sumir da enfermidade, dá a entender que é você cicatrizar e tampar e literalmente fazer uma cirurgia plástica na ferida. E muitas vezes o processo de cura é outro. Pode ser a cura da alma, pode ser a cura moral, né? A cura de um processo. Eu me lembro daquela história do enfermo, da Palavra Boa, de Ana Jaice Guimarães, né? Que chega o leproso na casa de Maria e na penumbra da noite, Maria pensa que é o Cristo. E quando o leproso se afasta com temor de contaminar, e ele começa a contar da história dele para ela, Maria o que é que faz? Fala de Jesus para ele. Que ele procurasse Jesus, que ele vá até Jesus, que Jesus iria curá-lo, com certeza como já tinha curado N outros. E esse leproso enche o coração de esperança, de satisfação e vai ao encontro do Mestre, buscando a cura. E ele, dias depois, ele retorna à casa de Maria. E Maria o reconhece. E ele diz, Senhora, eu encontrei seu filho e ele me curou. E Maria pega a lamparina, né? E deixa eu vê-lo. E quando Maria bota a lamparina, que a luminosidade ilumina a criatura, ela percebe que ele continuava com a lepra. E Maria diz, meu filho, por que você disse que foi curado? Se a lepra ainda lhe persiste, se a lepra ainda faz parte da sua indumentária. E ele disse, Senhora, seu filho me curou da alma. Né? E ele relata a sua história, a sua tormenta moral, até aquele momento em que o Mestre o libertou e deu significado à vida dele, curando-o da alma, da sua essência para a vida, para a imortalidade, da essência espiritual e não da efemeridade do corpo. Não é, Mary? Isso. Lembrando o Cristo, né, já que você trouxe essa bela história, né, que o Cristo ele tocava no coração daqueles que o procuravam para serem curados. E muitas das vezes o Cristo trazia sempre uma questão, o que queres que eu faça? Não é?
Ele não se colocava como o curador. E ele sempre dava autonomia da cura ao próprio enfermo, né? Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Né? Empoderar o outro. Isso era o que o nosso mestre Jesus fazia. Empoderar aqueles que chegaram adoecidos do corpo ou da alma. E empoderar é dar condições do outro compreender que a cura está nas suas mãos. E o que é estar nas nossas mãos? É a forma que nós vamos encarando a doença, o momento difícil, né? Então, quando Cristo dizia, que queres que eu faça? Ou nos empodera a dizer que a tua fé te curou, ele nos ergue. E é isso que Emmanuel chama a nossa atenção. Se pretendes curar, se pretendes ajudar, auxiliar alguém, não humilhes o doente. Porque você já imaginou alguém que já chega fragilizado e você está no lugar de humilhar, que sejamos nós aqueles que dar a mão para erguer, para auxiliar, como o mestre nos ensina, não é? E aí temos aqui um outro ponto que Emmanuel nos traz, e esse ponto é extremamente interessante para todos nós. E ele diz assim, se querem melhorar os outros, não maldigues ninguém. Meus irmãos, isso aqui é tão interessante, essa frase, porque como nós estamos a todo tempo querendo que melhorar alguém. E às vezes o outro ainda não está descobrindo. Nós precisamos ter paciência. Exatamente. Para lidar com esse outro. E quando Emmanuel nos diz, se queres melhorar o outro, não maldigues ninguém. Ou seja, não divulgue a dificuldade do outro. Se você pode até comentar no intuito com alguém, no intuito de buscar o que fazer. Ou até de entender o que está acontecendo com aquele outro. Isso acontece muito nas nossas relações de família, onde estamos convivendo com irmãos nossos que possam, do nosso ponto de vista, logicamente, querer mudá-los ou querer auxiliá-los. Mas o cuidado que a gente precisa ter com a língua, porque muitas vezes a nossa língua propaga a maledicência. E é isso que Emmanuel diz, ó. Se queres melhorar o outro, não maldigues ninguém. Quando eu falo mal... É a fofoca, né? Isso. Porque o que é a fofoca? Uma coisa é a gente conversar sobre algo. Outra coisa é eu divulgar o que aquele outro está fazendo, por onde eu passar. E não é no sentido de ser o bom, não, né? O bom momento, não. Porque o bom momento a gente nunca fala, a gente nunca lembra. Mas o defeito, como o defeito é evidenciado? E justamente nós muitas vezes maldizemos o outro para nos colocarmos como superiores. Quando a gente utiliza da nossa fala para expor a dificuldade do outro, né? Divulgar aonde estivermos que o outro está fazendo isto ou aquilo errado, né? Então o julgamento que nós muitas vezes nos colocamos como melhores que os nossos irmãos. Então isso que Emmanuel nos chama a atenção é extremamente importante analisarmos. E essa outra frase, Queiroz, olha só. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos. Né? Como posso eu ensinar alguém a ser caridoso? E ele diz mais, né? Ele completa mais, para que teu contato não dilacerem os que sofrem. Olha, exatamente. Viu, Mary? Vamberto
estás com um comentário aqui que eu acho que é interessante, é o nosso eterno colaborador, Vanberto. Espero que sua esposa e sua filhinha estejam muito bem, graças a Deus. Ele diz que ele, na experiência dele, tem feito um exercício de quando entra em atrito com alguém, né? Ele vendo, quando ele enxerga exageradamente os defeitos dos outros, ele se volta para os próprios defeitos dele. E geralmente nesse momento ele consegue dar uma freada nos impulsos de querer mostrar o defeito do outro, né? Porque quem é o santo nesse planeta, né, Roberto? Realmente. Excelente Reflexão. técnica. E técnica, com certeza. Vamos Vou ver. aprender, viu? Vou botar em prática. Excelente técnica. Na psicologia a gente diz que o outro é o nosso espelho ou o nosso reflexo. Quando nós estamos criticando muito alguém, sem nos perceber dos nossos próprios defeitos, não é? Ou se aquilo no outro está me incomodando demais, eu preciso ver como está aquilo em mim, para que eu tenha realmente condições de compreender. Porque muitas vezes, como o Vanberto coloca, me volto para os meus próprios defeitos. Às vezes, quando nós estamos nesse lugar de divulgar muito o defeito do outro, algo em nós está sendo incomodado com aquele defeito. É como se o defeito do outro gerasse um reflexo grande dentro de nós. Então, quando a gente compreende e nos colocamos, como nosso irmão falou, né? Que ele para e reflete, peraí, aonde é que está isso em mim? Com certeza, esses poucos segundos de reflexão nos faz parar um pouco, diminuir. Então, esse exercício é extremamente importante, porque muitas vezes nós não temos consciência do quanto fazemos isso, do quanto utilizamos e nos aproveitamos de algo do outro que está em dificuldade e ressaltamos, né? Então, voltando ao ponto da caridade sim, aqui, né? Se ensinas, como é que a gente ensina a caridade? Praticando, fazendo. Ou não é? Que sejam aqueles que divulgam, não é? Ou aqueles que possam estar levando a mensagem da importância da caridade. Imagine se estamos levando, divulgando as boas atitudes, convocando os irmãos para estarmos conosco em alguma atividade que esteja a caridade. Vamos fazer uma campanha, vamos auxiliar fulano. Então, nós estamos, de certa forma, levando esse ensinamento para que o outro faça. E ele diz, mas não te traje de espinho. Como eu posso ensinar a caridade se eu sou alguém que espeta, né? Para que teu contato não dilacere. É muito forte isso, Querés. Para que o teu contato não dilacere os que sofrem. É como tem na mensagem, né, daquela senhora que saía na surdina para fazer a caridade. Ela levava sempre sua filha. Sim. Mas ela tinha vestidos humildes, né? Ela saía com a sua carruagem, o seu carro cheio de coisas, mas ela mandava ficar num canto bem isolado. Sim. E quando alguém perguntava o nome dela, silêncio, ninguém veio aqui. Apenas o auxílio chegou e ela fazia mostrar a filha, né? Não vinha em trajes nobres, não vinha de forma a mostrar potestade de riqueza ou ostentação de posição social, porque ela ia em um canto de necessitados. Então, ela tentava, pelo menos na aparência, se equilibrar para que aquelas pessoas não se sentissem, na verdade, humilhadas. Ela, é como Emmanuel diz aqui, ela não se trajava de espinhos, porque quando você, meu irmão, vai fazer um ato de caridoso, né? Entra numa zona assim de trabalho, né? Um local bem humilde, bem maltrapilho, vestindo sapatos de couro,
terno, cheirando a perfume francês. De fato, me respondam. O que é que vocês estão querendo naquele local? Porque a caridade, ela tem essa sensibilidade. E olha o termo da mensagem que a gente está estudando hoje, em silêncio. Como essa roupa não estaria gritando, literalmente gritando a todo tempo. Ou a nossa fala pode ser a roupa, a forma que nós falamos, Isso. né? A nossa postura de arrogância, porque às vezes o nosso corpo fala, né? Então veja só, você continua? Não, pode dizer. E aí, depois de trazer essas reflexões sobre a forma que nós ajudamos, a forma que nós auxiliamos na cura, né? A forma que nós ensinamos, aí ele vem trazendo a reflexão. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir às vistas. Todos querem fazê-lo procurando apreço dos homens, que é o nosso orgulho de ser visto como bons, né? O nosso orgulho de estarmos sob os olhares do outro. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Né? Nos desnudarmos, né? Do que possa estar em nós de vaidade, diante da ajuda do outro, né? E aí ele vem trazendo o seguinte: por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Olhem bem. Dispersivo e enganoso. Né? Porque não compreendemos o objetivo do serviço. Porque ao darmos de nós mesmos, né? Ao estarmos no ato de silêncio... Na verdade, esperamos, no fundo, por mais que a gente diga não, a gente está esperando sempre algum retornozinho. Isso, não é? exatamente. A gente não está agindo, como Paulo diz, fazendo de coração a vontade de Deus, agindo em silêncio. E aí ele justamente completa com isso que você falou, Queiroz. Veja só, eu vou repetir. Por isso que em todos os tempos... Quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e honras humanas. Mas como é caridoso, mas é uma pessoa boa, fulano, não é? E como isso mexe com o nosso ego e nós nos sentimos vaidosos da nossa capacidade de sermos bons. E o que é que o Cristo nos ensina? Né? Que justamente a capacidade, no ato de sermos caridosos, nós vamos estar trabalhando em nós a nossa pequenez diante de tudo, não é? E Vanberto fala aqui novamente, né? Questão da aparência, né? Que a questão da posse, do ter, faz com que os homens cometam até inclusive crimes. Sim. Não é? Porque você começa a dar valor a coisas materiais, a coisas passageiras, então você começa a alimentar o seu ser naquele sentimento da inveja, né? Da posse do que o outro tem, no não contentamento daquilo que naquele exato ponto a vida está lhe proporcionando. E você, ao invés de lutar com resignação na busca da aquisição honesta, você age no imediatismo, no desatino, cometendo inclusive crimes. Exatamente. Por isso que ele diz, né? Dispersivo e enganoso, muitas vezes as nossas ações, né? Aí ele vai trazendo, porque se vocês já que estejam acompanhando conosco esse trabalho, vocês compreendem que primeiro ele
toca profunda a nossa alma nessas reflexões. Depois ele vai trazendo o profundo ensinamento do que ele quer nos dizer, do ponto da nossa dificuldade. E agora ele vai trazendo justamente o remédio para que possamos fazer diferente. E aí, com a sua fala amorosa, Emmanuel nos diz: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Ou seja, quem precisa saber do que estamos fazendo? É você? É Só você? Deus. Eu compreender qual o objetivo da minha ação. Porque ele diz, o silêncio do Espírito, né? Ou seja, a mente silencia, acalma o coração e aí eu vou estar em sentimento do que eu estou fazendo. Sem uma palavra. Você fazer algo e voltar para casa e ninguém nem sabe o que você fez. Eu tenho minha avó, que já está no plano espiritual, ou já tem até voltado, não sei. Ela tinha uma atitude assim, muito caridosa que nós sabíamos. E quando ela desencarnou, foi tanto a nossa alegria de vir pessoas a nos dizer: ah, mas ela me ajudou tanto, ah, mas ela fez isso tanto. Em segredo, pessoas que a gente nem sabia que ela tinha auxiliado. E ela nunca trouxe. E esse, para mim, foi um grande aprendizado. Né? De fazermos muita coisa em silêncio. Não importa, não precisa ninguém saber. Você não precisa divulgar. A não ser, logicamente, que essa divulgação seja para que muitos se juntem a você nesse propósito. Porque as campanhas estão aí e precisam ser divulgadas, não é? O que nós estamos falando não é divulgar campanhas de ajuda, de auxílio, que precisa ser divulgada, mas é eu comigo mesmo. Eu não preciso me achar o bom, mas eu preciso me achar o servidor. Essa é a diferença. Silencioso. Né? Vamberto lembra aí Efésios, capítulo 4, versículo 17, que diz: portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios na vaidade da sua mente. Exatamente. Não é? E aí o Emmanuel diz simplesmente: vai e serve. Vai e serve. Só isso. Como Jesus disse, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A gente viu isso semana passada. Isso. Não é? Na quarta-feira passada, quando a gente estudou aqui outro ponto da obra de Emmanuel. Vamos lá? E ele continua dizendo: não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Olha que coisa, né? Fantasias que confundem os olhos da carne, as aparências, as máscaras, não é? O fazer de vitrine, não é? E nem te consagre aos ruídos da boca, porque o Cristo mesmo nos lembrava que nem sempre o que sai da boca, né, seria aquilo que está firmado no coração. O ideal é você realmente testificar do seu coração, do seu sentimento, aquilo que você verbaliza, aquilo que você deixa transparecer e sair com som, com pronúncia, né? Porque ruído existe em todos os cantos, mas a sinfonia do universo que nos mantém, que nos consagra a vida, ela age no silêncio, né? Ela age de forma que a gente nem percebe, que a gente nem dá valor. Na verdade é isso. Ela é tão sutil que nem valor a gente dá a ela. Mas ai de nós se não fosse.
se ela não existisse. Essa harmonia, essa misericórdia, esse padrão divino que nos sustenta a vida. E aí, Queiroz, ele fecha, né, dizendo: faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais. Aprendamos a cumprir de coração a vontade De Deus. Meus irmãos, nessa mensagem tão comovente, tão forte e tão esclarecedora, né? Que possamos realmente cumprir a vontade do Pai, fazendo a nossa parte na construção desse mundo melhor. E hoje, como lembrou o nosso filho, hoje é o dia do planeta, né, Vitor? Hoje é o dia do planeta e nós precisamos ir fazendo essa reflexão, como estamos cuidando desta casa mãe que nos abriga, nos acolhe e é puro amor de Deus. Que possamos nesse dia, não só neste dia do planeta, mas todos os dias, estarmos em silêncio, em contato com essa natureza e construindo cada vez mais atitudes de conservação, atitudes, né, onde a vida possa estar em harmonia. Em harmonia e em abundância. Porque eu sempre gosto de lembrar, progresso não é sinônimo de destruição. O homem segue o seu progresso, mas o planeta também progride. E a palavra insere uma harmonia de um conjunto, de uma integração. Pensemos nisso. Não é? E é curioso também, lembrando, Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho. Nos anais da história, Melry, 22 de abril também é o aniversário da descoberta do Brasil, viu? Curioso, né? 22 de abril também foi conclamado Dia do Planeta. Sim. E nesse continente exuberante que é a nossa nação, aprendamos a agir em silêncio, fazendo de coração a vontade de Deus também no que concerne a preservação de nossas belezas, né, naturais, ao zelo dos animais e de tudo o mais que envolve a nossa bela casa planetária e principalmente o nosso amado Brasil. Como eu queria deixar uma poesia de uma flor de luz que já está no mundo espiritual, que é Cora Coralina, que ela fez um poema com o título Cântico da Terra. E diz assim: eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro, primeiro, veio o homem e a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, veio o fruto e veio a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante do teu poço. Sou a espiga generosa do teu gado. A certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador. E a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. Lindo, não é? Maravilhoso. Não poderia fechar melhor, né? Com a chave de ouro de um poema tão belo como esse. Então, meus irmãos, eu creio que temos muito a fazer, não é? Muito a realizar e podemos dinamizar a vida a serviço do aprendizado que Deus nos concita, realizando a vontade dEle. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Humberto, e a todos os outros nossos colegas que nos ouviram, participaram, deram suas mensagens, né? Muito tranquila,
essa mensagem, muito reconfortante o que os Espíritos Sim. têm a nos falar. E semana que vem estaremos aqui novamente com mais um Página Aberta com vocês. Obrigado pela companhia de todos. Mary? Boa noite, muita paz.